Muito boa noite, amados irmãos, irmãs. Nós agora estamos aqui para continuar aquilo que a gente havia dito dos nossos estudos. Hoje nós vamos falar desse livro Daniel, Destino do Governo Humano. Vamos falar capítulo por capítulo, são 17 capítulos, né? A todos aqueles que têm assistido esses vídeos, têm visto, eu encorajo vocês a se inscreverem aqui no canal, a divulgar o canal, para a gente poder falar da palavra de Deus para as pessoas. De novo, eu quero dizer sempre, aos amigos, amigas, alunos, alunas, irmãos, irmãs, a intenção aqui é uma só: passar a palavra de Deus, deixar a mensagem, nesse espaço que a gente tem e a gente pode usar, que é o YouTube, A gente pode usar, Deus deseja com certeza que a palavra seja falada, e o veículo para isso é o homem, e a gente tem esse instrumento de comunicação que a gente pode usar. Eu vou fazer o mesmo esquema que nós fizemos no Fundamentos da Fé Cristã, e aliás eu quero até contar para vocês uma coisa engraçada. Ontem eu gravei o vídeo, e na hora de subir o vídeo, eu acabei duplicando ele, achei que estava bom, duplicado, fui excluir o vídeo, e acabei excluindo os dois vídeos ao invés de excluir um. Quando exclui um, exclui o outro. Eu não sabia. Já era para ter postado a lição 1 ontem. E essa lição ela é extensa. Então eu vou lendo, indicando as leituras e lendo aquilo que está aqui no livro também. A mesma coisa que a gente fez no Fundamentos da Fé Cristã. Tudo bem? Então graças a Deus aí, por todos vocês que têm assistido aí os vídeos. Tenho certeza que isso vai ser bom para vocês e para mim. Então já vamos começar direto aqui. Capítulo 1, Introdução. Aqui a leitura bíblica é Daniel 2, 31 a 35, Daniel 9, 24 a 27, Apocalipse 11, 15 a 18. Entre os livros proféticos do Antigo Testamento, há 4 que tratam especificamente da economia de Deus: Isaías, Ezequiel, Daniel e Zacarias. O livro de Isaías fala da economia eterna de Deus em Cristo, abrangendo o Antigo e o Novo Testamento. O livro de Ezequiel fala do mover de Deus em sua economia. O livro de Daniel, que vamos começar a estudar, tem por tema central a revelação do destino do governo humano na economia de Deus. Desde Nimrod, em Gênesis, até o Anticristo em Apocalipse, a história da humanidade está relacionada com o povo de Israel e está relatada em Daniel. O conteúdo. O livro de Daniel é constituído basicamente de 2 itens principais: a grande imagem humana, em Daniel 2, e as 70 semanas, em Daniel 9. A revelação da grande imagem. A grande imagem revelada em Daniel 2 se refere a todas as nações em todas as eras. Essas nações tiveram origem em Babel. Em Gênesis 10 lemos: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. O princípio do seu reino foi Babel, na terra de Sinear. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, versículos 8, 10 e 11. A terra de Sinear ficava na Mesopotâmia, e Nínive era uma das maiores cidades da antiguidade. Pelo fato de Nimrod ter estabelecido cidades importantes, os povos o exaltavam. Então, em Sinear, decidiram edificar uma cidade de tijolos, com uma torre cujo topo chegasse aos céus, a fim de tornarem célebre o seu nome. Essa cidade se chamou Babel. Isso está em Gênesis 11, de 1 a 9. Daí, Torre de Babel. Babel foi uma obra concebida por Satanás. Deus sempre quis uma edificação, mas Satanás se antecipou com uma imitação. Deus edifica com pedras, mas Satanás usou tijolos. O tijolo é feito de barro, um elemento natural, acrescido do esforço humano. Deus, no entanto, edifica com pedras vivas, pedras transformadas, que se consumarão em pedras preciosas na Nova Jerusalém. A edificação de Babel visava engrandecer o nome do homem, em vez do nome de Deus. Isso indica que o homem havia caído ao ponto de rejeitar o nome de Deus, vivendo de maneira totalmente independente de Deus. No final de Gênesis 4,
vemos que o homem começou a invocar o nome do Senhor, no versículo 26. O homem reconheceu sua fraqueza e fragilidade e sentiu a necessidade de depender do Senhor e confiar nele. Tanto que o nome do filho de Sete, Enos, significa fraco, frágil. Adão e Sete sentiam que sem Deus não podiam viver. Não tinham paz interior sem Deus, não tinham alegria. Precisavam de Deus. Daí começaram a invocar o nome do Senhor. Mas agora surge Nimrod, valente herói da época. Estabeleceu muitos reinos e edificou Babel, para tornar célebre o próprio nome. O homem, portanto, rejeitou o nome de Deus, e com isso o próprio Deus. Isso ofendeu a Deus ao extremo. Então veio o Senhor e confundiu a língua dos homens, para que um não entendesse a língua do outro. Gênesis 11, 7. Dispersaram-se, pois, os homens pela superfície da terra, e surgiram assim as nações. Versículos 8 e 9. Com origem em Babel, há três que se destacam pelo seu envolvimento com o povo de Israel: Egito, Assíria e Babilônia. Portanto, a grande imagem de Daniel 2 representa as nações. A cabeça de ouro representa a Babilônia, de Nabucodonosor. O peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa. O ventre e os quadris de bronze representam o Império Greco-Macedônio. As pernas de ferro representam o Império Romano. Hoje, estamos nos pés, perto dos dedos dos pés, que são em parte de ferro, em parte de barro. O ferro é duro e simboliza um governo autoritário, enquanto o barro é mole, representando um governo fraco. Isso descreve a situação dos países de hoje, que são em parte de ferro e em parte de barro. Por fim, vem uma grande pedra, cortada sem auxílio de mãos, fere a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuça, derrubando a grande imagem. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Daniel 2, 35. O destino final das nações, com o seu governo humano, é serem esmiuçadas pela autoridade do reino dos céus, a grande montanha, e serem levadas pelo vento como palha. As 70 semanas. Daniel 9 contém o mistério das 70 semanas, que revelam as coisas que haveriam de acontecer ao povo de Israel, após a ordem da reedificação de Jerusalém. A partir da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, Deus determinou 70 semanas sobre o povo de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Daniel 9, 24 e 25. Isso refere-se à ordem que Artaxerxes I daria no livro de Neemias para que se reedificasse a cidade de Jerusalém. A partir desta ordem, haveria 70 semanas de 7 anos, isto é, 490 anos determinados sobre Israel. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Versículo 25b. A duração desde a ordem até o final da edificação de Jerusalém seria de 7 semanas, ou seja, 49 anos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Versículo 26, parte A. A morte do ungido é a crucificação do Senhor Jesus. Da conclusão da edificação de Jerusalém até a crucificação de Cristo, passaram-se 62 semanas de 7 anos. Aí se interrompe a história do povo de Israel. Portanto, das 70 semanas já se cumpriram até aqui 69. Entre a 69ª e a última semana,
há um período de inserção que não diz respeito ao povo de Israel. Esse período é a era da igreja, que já dura quase 2000 anos. Essa inserção durará até um pouco antes da segunda vinda do Senhor, quando então se iniciará a última semana que concluirá a história de Israel. O pensamento central. O pensamento central de Daniel é o Cristo excelente da economia de Deus. É o Cristo excelente revelado no capítulo 10. Esse Cristo é o personagem central da economia de Deus. Efésios 3, versículo 11. Na segunda vinda de Cristo, ele destruirá a grande imagem e finalizará a história de Israel. Nesse livro, Cristo é a centralidade e a universalidade da economia de Deus. O processo do cumprimento da economia de Deus por intermédio de Cristo. Cristo, como centro da economia de Deus, cumpriu, está cumprindo e cumprirá todas as etapas necessárias para que o propósito eterno de Deus seja concluído. Essas 4 etapas principais são: letra A, por fim a velha criação. No final das 69 semanas, o ungido foi morto. Na sua morte na cruz, Cristo pôs fim à velha criação. Romanos 6:6. Letra B, gerar a igreja. Mediante a sua morte e ressurreição, Cristo gerou a igreja fazendo germinar a nova criação. 2 Coríntios 5, versículo 17. A era da igreja durará até o começo da última semana, quando será a vinda do Senhor. Letra C. Destruir o governo terreno. Na sua segunda vinda, Cristo virá como a pedra que esmiuçará a grande imagem humana, a qual representa a totalidade do governo humano. Essa pedra, no entanto, não será Cristo somente, mas Cristo e os santos vencedores. Essa pedra se tornará uma grande montanha que encherá toda a terra, introduzindo assim o reino eterno de Deus. Letra D. Estabelecer o reino eterno de Deus. Quando Cristo voltar, estabelecerá o reino eterno de Deus. Apocalipse 11, versículo 15. Diz: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os antecedentes. Os antecedentes do livro de Daniel dizem respeito a 2 reinos, o reino de Judá e o reino de Babilônia. O reino de Judá, devido à idolatria de Salomão, Deus permitiu que no tempo de seu filho Roboão, Israel se dividisse em 2 reinos. O reino de Israel, também chamado de o reino do norte, e o reino de Judá, também conhecido como o reino do sul. O reino de Israel sofreu cativeiro por parte da Síria, e o reino de Judá foi levado cativo para a Babilônia. O livro de Daniel, no entanto, fala apenas do reino de Judá. Não há menção do reino de Israel. Pelo fato de se desviar do caminho do Senhor e abandonar a base da unidade em Jerusalém, indo após outros deuses, Israel foi abandonado por Deus, que o deixou à sua própria sorte. O reino de Babilônia. Esse reino não inclui apenas Babilônia da época de Nabucodonosor. A Babilônia representa e inclui todas as nações que se opõem a Deus, desde a sua origem, Babel, em Gênesis, até Apocalipse, onde nos capítulos 16, 17 e 18 se descreve a destruição da grande Babilônia. Sinopse geral. Veremos agora o assunto do livro de Daniel. Se divide em 2 partes. Os primeiros 6 capítulos relatam as experiências vitoriosas de Daniel e as suas revelações. Os últimos 6 capítulos relatam as visões de Daniel. Então, louvado seja o Senhor. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho dessa introdução. Deus abençoe a todos. Uma boa noite.